Hoje, a doutora Sandra Daniotti está aqui para tirar suas dúvidas. Vamos falar um pouco mais sobre seus direitos, mas, claro, vamos falar de algumas alterações que aconteceram de um ano e pouco para cá do nosso processo civil, né? Isso. Vamos ver a primeira pergunta que chegou, de quem que é? Vamos ver. Elisa. O pai do meu filho pediu a modificação de guarda e tivemos audiência de conciliação, mas não teve acordo. Como fica agora pela nova lei? Quer dizer, essa é uma modificação de guarda. Vamos dizer que a guarda estivesse com ela e ele queria a guarda para ele? Isso, modificação de guarda, porque hoje prevalece a guarda compartilhada, isso não mudou. Mas então, compartilhado não é a criança morar 15 dias na casa do pai, 15 dias na mãe, não é né? alternada. É compartilhar, é realmente estar presente com os dois, né? Os dois decidem a situação do filho e tudo mais. Eu entendo que a questão base aqui é o seguinte, o que houve de alteração? O nosso Código de Processo Civil mudou, para as pessoas entenderem. Muita coisa técnica que o advogado tem que entender, mas o que muda na sua vida? Então, veja, hoje o Código de Processo Civil, ele traz essa questão, Kátia, da conciliação, da mediação. Então, diminuir o tempo de processo, o tempo que ele fica tramitando essa discussão. Então, primeiro, sempre se preservar a mediação, a conciliação. Então, chamar as partes para uma tentativa de conciliação. Muito bem. Nós tínhamos a possibilidade de fazer uma audiência. Não deu acordo? Então, já vamos para instrução. O que é? Ouvir testemunhas, as provas documentais e o juiz já sentenciava. Mas o que tira a guarda dos filhos de uma mulher, por exemplo, e passa-se para o homem? Então, uma conduta inadequada, por exemplo, não cuidar dos filhos, Quer dizer, não utilizar vai pra balada a pensão. E deixa as crianças sozinhas. Exato. Então, veja, hoje nós temos, por exemplo, a questão da alienação parental, onde se fala mal do outro, impede as visitas. Então, você pode até ingressar com um pedido de modificação de guarda, com alegação de alienação parental. É uma das situações. E aí, o que o juiz vai fazer hoje, Kátia? Ele vai preservar a conciliação. E, inclusive, se não houver conciliação hoje, né? Porque fazia-se antigamente, mas hoje está na lei. Então, está incluso hoje que tem que as partes participar de uma conciliação, uma tentativa de conciliação, não é uma única. Então, ele pode suspender o processo, olha que bacana. Então, pode pedir, como que fica, ela diz assim, a nova lei, não é? A Elisa pergunta, como que ficou agora com essa nova lei? Pode-se pedir a suspensão desse processo, encaminhar esse casal para a mediação, para que se discuta com técnicos, com pessoas competentes, que entendem na área de psicologia e tudo mais, para ver se consegue fazer com que esses pais se entendam e discutam o que é melhor para o filho. Agora, se já não se entenderam numa conciliação... Audiência de conciliação. É difícil que nas outras... É difícil, né? Então... Mas hoje, pela nova lei, o psicólogo pode chamar o filho para saber ou não? Ou continua-se ainda como antigamente, de não se chamar a criança para poder falar o que ela vê, o que ela acontece? O psicólogo seria entrevista com o psicólogo, com assistente social. Então, hoje nós temos na lei que o menor vai ser ouvido. Ah, vai ser ouvido? Antes nós não tínhamos. Antes não tinha isso. Hoje ele vai ser ouvido. E com a presença de uma pessoa especializada, técnica especializada, só assim. E o que ficou bacana agora, Kátia, é que isso está na lei. Então tem que se cumprir a lei. Nós tínhamos que ficar pedindo, olha, ouça o menor, né? E então, agora está na lei? Está na lei, tem que cumprir a lei. Cumprir. Tá? Então, Elise, conversa com o teu advogado direitinho. Pode pedir uma suspensão do processo, tentar uma conciliação, uma mediação. Está na lei. Um beijo, boa sorte. Vamos ver mais um? Jaqueline. Eu e meu marido brigamos muito e fui morar com meus pais na Bahia e meu filho ficou com o pai. Eles dois se mudaram para a casa dos avós paternos em Mato Grosso. Vou pedir o divórcio, mas não sei em qual estado. Por favor, me ajude. Jaqueline. Então, como que ela age? Ela entra na Bahia? Veja, com a então, separação? mudou. Sabe como que era antigamente? No antigo código, né? Pela mudança da lei, eu vou explicar para vocês. Antes, a mulher era proposto o divórcio no local onde residia a mulher, né? Hoje já não, hoje mudou. Então, pelo que ela diz aqui, ela foi morar com os pais na Bahia. Muito bem, então ela está lá. Poderia, pela lei antiga, propor no estado da Bahia? Sim, hoje já não mais. Mudou. É a competência, mudou a competência. Nós chamamos, tecnicamente, de competência. O juiz que é competente para decidir sobre o divórcio. O meu filho ficou com o pai. Então, veja, o filho se presume que é o menor.
Ele está na companhia do pai. No Mato Grosso. Vai prevalecer a competência de quem está com o filho menor. Então, poderia ser no último domicílio deles, por exemplo, onde eles moraram, no último lugar onde eles residiram. Mas como ele está com o filho menor, Kátia, vai prevalecer a competência do local onde ele está residindo com o filho menor. Então ela vai ter que ir para o Mato Grosso? Isso, Kátia, ela vai ter que... Não, ela tem que propor a ação... No Mato Grosso. No Mato Grosso. E hoje tem uma coisa muito bacana também. Mas como que você propõe a ação na prática, para a gente entender? Na prática, tá na Bahia. Então vamos lá. Ela não vai ter que ir até o Mato Grosso para fazer, não. Viajar. Antigamente, Kátia, nós sofríamos porque era assim. O processo era físico, juntava aquele monte de coisa, pegava um avião, ônibus, viajava, distribuía o processo lá, naquele fórum que nós chamamos de competente, e depois aguardávamos o juiz decidir, a audiência de conciliação, instrução, tinha que levar as testemunhas, um gasto enorme. Hoje, o que nós fazemos? Distribui hoje online, é tudo pela internet. Então, muitos desses gastos já foram muito, porque você está aqui no estado de São Paulo e pode distribuir ação na Bahia, pode distribuir onde tenha já instalado esse processo pela internet, né? O tribunal aceita. Sim, então... Fórum competente é onde o pai, no caso dela, está com o filho. Então, presta bem atenção. Quem ficou com o filho é que delimita aonde é que vai ser distribuída aquela ação. Como ele está no Mato Grosso, é no Mato Grosso. Mudança da lei também, tá? Um beijo, Jaqueline. Vamos ver mais uma? Lidiana. Era viúva e me casei novamente com separação obrigatória de bens. Estamos casados há 2 anos e quero mudar o regime de bens. A nova lei permite isso? Como podemos fazer? Era viúva e se casou novamente com separação total. Olha, veja só, nós temos alguns impedimentos na lei. Então, por exemplo, era viúva, presumo, não tenho mais dados, mas assim, que ela estava com o andamento do inventário. Né? O inventário, com o falecimento da parte do marido, né? Então, ela teve que abrir esse inventário. Ela poderia se casar novamente com a comunhão parcial ou total de bens, com esse inventário em andamento? Não. Por quê, Kátia? Porque tem que preservar o espólio, que nós chamamos. É garantir que todos os herdeiros, eles não sofram perdas, nem perdas por causa disso, porque ela vai se casar, né, contrair núpcias, então esta outra pessoa que está entrando na vida dela vai participar de bens de uma forma direta ou indireta. Então, bom, o que acontece? Nesse caso, tem que casar com separação total de bens, neste caso. Aí ela quer mudar Quer dizer, já resolveu aquilo tudo? Isso, Kátia. Então, agora vamos ela dizer, quer mudar o regime. Ela está casada há 2 anos, então presumo que já nesse período o processo de inventário já tramitou, já teve sentença. Pode mudar esse regime de casamento? Pode, mas é só judicialmente. Ela tem que entrar com uma ação na justiça. Isso, porque, Kátia, muita gente usa isso, infelizmente, para fraudar terceiros, para fraudar credores. Tá? Então, aquilo que eu tinha direito, então, olha, agora eu vou fazer com separação total de bens, porque esses bens, eu estou falando hipoteticamente, tá? Porque esses bens não vão entrar, não podem ser penhorados, não podem ser arrestados, etc e tal. Então, se preserva isso, né? O direito de terceiros. Então, por isso que não pode chegar lá e mudar diretamente. Não. Tá. É diferente da união estável. Já vamos matar uma coisa com a outra. A união estável, você não precisa, você vai no cartório, faz um registro, faz um instrumento que é particular entre as partes e não é diferente. Neste caso, você precisa fazer uma ação judicial, juntar, inclusive, sabe o que eles pedem, Kátia? Instrumento de protesto, por exemplo, na distribuição de ações cíveis, ações trabalhistas. Para ver se você tem algum problema. Se você tem débito, ele quer saber. É a mesma coisa de modificação de nome. Aí você junta tudo aquilo, faz aquele dossiê, olha, não devo nada, eu preciso justificar, que a justificativa é essa. Tá? Porque você não vai dizer assim, olha... Eu não estou fraudando ninguém. Na verdade, se você tem a intenção, ninguém vai chegar e vai dizer, olha, é a mesma coisa que você vai passar num detector de metais. Então, você traz alguma arma, alguma coisa, você vai dizer não, né? Mas vai passar Mas vai ter que passar uma hora e as pessoas vão acabar sabendo, tá? Então, é procurar
um advogado de confiança, ingressar com pedido de modificação, justificando os motivos e juntando os documentos pertinentes. Agora, na união estável, você falou que é só ir no cartório e fazer um acordo entre as partes. Acordo este que também se escolhe o regime de bens? Então, o regime da união estável, na verdade, ela prevalece que é o da parcial de bens. Ah, tá. Mas se a pessoa quiser fazer diferente, faz. Então, mas veja bem, é um instrumento particular entre as partes. E pensando sempre que a dissolução da união estável, ela se dá via judicial. Assim, como também. Se fosse um casamento. Isso, na então frente do aí ela juiz, piora né? lá na frente porque precisa dissolver, precisa dividir os bens e tudo mais. Então é sempre importante que se verifique qual é o regime que você pretende, pensando que eventualmente você tenha que dividir ou fazer uma doação. Cuidado com essa coisa de doação, porque você só pode dispor de 50% daquilo que é seu, é a parte disponível, tá? Então presta bem atenção, consulte um profissional para orientar. Se não tem uma idade superior a 70 anos, que tem um impedimento de casar com comunhão, é separação total. Se já tem 70 anos, não vai conseguir mudar. É tá? separação total de bens. Quer dizer, o que é meu, o que é seu, o que ficou junto entre nós, o que é seu, o que é meu. Exatamente. Aí não quem entra quer no casar, rolo ninguém. diz assim, poxa, mas é injusto, eu quero casar e eu não tenho filhos e tudo mais. Mas é porque a lei preserva o que a pessoa garantiu durante toda a sua vida, o seu trabalho. Preserva o golpe do pau. Infelizmente... Falando português correto, infelizmente é isso, né? Exatamente. Por quê? A gente sabe que isso, infelizmente, ainda acontece. Né? Pois é. Tem jeito. Beijo, viu, Lidiana? Vamos ver mais uma? Cris, meu pai faleceu e abrimos o inventário. Porém, não concordo com a partilha, pois meu irmão já recebeu parte da herança. Mas nós dois não conseguimos nem conversar para entrar num acordo. O que fazer? Olha, veja só como essa mudança da lei, para a Cris, ela foi ótima. Porque se não há entendimento entre as partes, então pede a suspensão do processo e encaminha as partes para a mediação. Agora veja, não concordou com a partilha, você não é obrigado a assinar e dizer não concordo. Então vamos, paralisa, vai para a mediação, né? E depois, se não houver o acordo, vai ter que utilizar as armas que são processuais, que é impugnações, etc. e tal. Mas o novo Código de Processo Civil, ele preserva essa conciliação entre as partes. Agora, vamos dizer que o irmão dela, como ela disse ali, o pai antes de falar... O pai, há uns anos atrás, falou assim, meu filho está precisando, eu vou te dar 300 mil. O irmão não pagou nem nada na hora da partilha, não tem que descontar esses 300 mil? Antecipação de herança. Então precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes os pais, eles querem beneficiar um determinado filho, então distribui os seus bens em vida em detrimento de outro. Então aquele ficou quietinho, mas o outro já recebeu. Então lá na frente, eventual partilha, sabe, Kátia? Tem que constar. Né? Exatamente, porque você recebe, você melhora a sua vida e em detrimento de um outro herdeiro que não recebeu, não antecipou. Então, tem que levar à colação aquele bem, tem que dizer assim, olha, opa, pera um pouquinho. Então, já recebeu antes, antecipou, então vamos juntar este bem aqui. Essa prova, né? E assim, sabe, Kátia, não significa que tem que tirar aquele bem daquele herdeiro que teve antecipação. Mas desconta o valor do restante da partilha. Isso, né? É possível, antes da homologação, ainda fazer um acordo entre as partes. Por isso que a mediação é importante. Porque senão dá problema sério. Exato. Não tem jeito. Um beijo, viu, Cris? Vai atrás, então, direitinho. Vamos ver mais uma? Simone, pela nova lei, posso pedir de pensão alimentícia até 50% do salário? Kátia, isso está dando, assim, muitas questões. As pessoas me perguntam isso direto, a gente fala, tem que explicar e tem que esclarecer. Por quê? E divulgam de uma maneira incorreta. Não é 50% a título de pensão. Então, você tem 50% que é a margem. Então, qual é a pensão? Hoje nós temos que pode descontar até quanto? 30%. Não quer dizer que o valor da pensão é 30% do salário da pessoa. Não quer dizer, porque você pode ter uma pensão de 15%, 20%, mas é até 1/3 dos rendimentos líquidos da pessoa. Muito bem? Tá. Só que aí, vamos supor, vou explicar bem, presta atenção. Então, vamos supor que aquele que paga a pensão ficou devendo lá atrás pensão. Aí você vai executar. Quando você vai executar, Kátia, hoje, pela nova lei, tem uma margem ainda
até 50% você pode descontar do salário líquido, que pode ser os 15%, os 20%, vamos dizer assim, arredondando, 20% de pensão. Sobrou quanto naquela margem? 30%. Eu posso pedir para penhorar esses 30% que até o limite de 50% do salário? Posso. Então, nós temos essa prerrogativa hoje pela lei. Então, está lá, Kátia, até 50%. Não significa que você pode ingressar com pedido de pensão e pedir 50%. A não ser que aquele que paga diz assim, olha, eu quero pagar 50%. Ah, mas aí é difícil, hein? Eu nunca tive um caso assim. Ah, o dia que você encontrar isso, gostaria. avisa. Eu nunca tive. Mas é possível. Se isso acontecer, desconfie que algum problema Pois é. Já viu isso? Quero pagar 5%. Você tem que pagar 20% do salário de pensão. Não, eu quero 50%. Nossa, verdade. Então, eu acho assim, tem que ficar bem claro para as pessoas, porque eles estão procurando, dizem assim, doutor, eu quero agora modificar, eu quero 50% de valor de pensão alimentícia. Querer é uma coisa, ter direito é outra. Pois é, então temos que esclarecer isso, né? Olha, só lembrar, gente, que existem mudanças que são feitas, é difícil a gente conseguir entender absolutamente tudo. Por isso que a gente abre o nosso espaço aqui para você fazer suas perguntas. E é para perguntar mesmo, não tem que ficar com vergonha, perguntar uma coisa dessa. Ah, vou me abrir. Quer mudar o nome, muda o nome. Ninguém precisa saber teu nome de verdade. O importante é que você fique ciente dos seus direitos, mas dos seus deveres também. Porque a Constituição é feita de direitos, mas de deveres. Deveres, exatamente. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Sandra Daniotti. O telefone é o 3857-5778. E-mail sdaniotti@uol.com.br. Nas redes sociais, Sandra Daniotti. Se encontra a doutora Sandra. Obrigada, Bel. Obrigada mesmo, viu? Obrigada.